A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais uma oração das 3 horas da manhã. E é com muita alegria poder estar aqui com você e ter você aqui também comigo. Que Deus abençoe poderosamente e eu creio que o Senhor tem, sim, uma palavra para o nosso coração nessa noite, nessa oração, e que essa oração seja um instrumento de cura, de restauração, de fortalecimento, de libertação sobre a sua vida em nome de Jesus. E hoje nós vamos apresentar diante do Senhor os nossos relacionamentos. Talvez você esteja enfrentando conflitos dentro do seu lar, no casamento, no trabalho, na igreja, ou até mesmo com pessoas que você ama e você esteja enfrentando conflitos. Infelizmente, o inimigo, ele sabe, né, que um relacionamento destruído, ele gera corações feridos, famílias divididas e pessoas cada vez mais enfraquecidas na fé. E por isso, nessa madrugada, nós não vamos lutar contra pessoas, nós vamos lutar espiritualmente contra tudo aquilo que tenta produzir divisão, amargura, ressentimento, mágoa, orgulho e falta de perdão. Nós vamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor dos nossos relacionamentos e que o Espírito Santo restaurará aquilo que parece que é impossível aos nossos olhos. Amém? Mas antes de orar, eu gostaria que você ouvisse a palavra do Senhor aqui junto comigo. Lá no livro de Salmos 27, 1 vai dizer assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Glória a Deus por isso. E aqui a gente vai ver que grande parte das batalhas que nós enfrentamos dentro dos relacionamentos, ele começa antes mesmo de uma discussão acontecer. Como assim? Exatamente. Ele começa dentro do nosso coração. Ele começa com um pensamento mal alimentado, um pensamento que você não controlou, um pensamento que você não questionou, uma palavra que não foi liberada em perdão, uma ofensa que você decidiu guardar, os votos em secreto que você decidiu fazer, um orgulho que impede reconciliação. E o inimigo, é exatamente aí que o inimigo, ele vai transformando pequenas feridas em grandes fortalezas. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina que as nossas armas, elas não são humanas. E Deus nos deu autoridade para vencer essas batalhas por meio do Espírito Santo. Lá no livro de Tiago 4, 1 vai dizer assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e nada têm, matam, invejam, mas nada conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Então aqui a gente vê também o apóstolo Paulo, ali em Romanos 12, 18, ele vai dizer assim: façam todo o possível para quê? Para viver em paz com todos. Já no livro de Efésios, ele também vai dizer assim, olha, 4, 31, ele vai dizer assim: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade, e sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-os mutualmente, assim como Deus também nos perdoa. Meu Deus, quanta palavra que enche o nosso coração e confronta o nosso coração. Quando damos lugar ao perdão, o inimigo, ele perde o quê? Ele perde espaço, ele perde força, ele perde terra. E quando escolhemos obedecer a palavra, Deus conhece e sabe da intenção do nosso coração. Ele trabalha na restauração, sim, daquilo que parecia que estava perdido. Se você estiver disposto a viver a verdade, se você estiver disposto a liberar o perdão, a liberar os seus sentimentos, os votos, o Senhor ministrou no meu coração mês passado, a respeito dos votos que eu havia feito em secreto que ninguém sabia. É aquele voto que você fez quando alguém te feriu e você falou assim: também eu não vou mais confiar em ninguém. É aquele voto que você fez: eu também não vou ser mais boba com ninguém, eu também não vou mais ajudar ninguém, eu também não vou mais orar por ninguém. E o Senhor tratou comigo acerca desses votos que eu tinha feito, que parece que não tem sentido nenhum, mas para o reino de Deus trava as nossas vidas. Fiz algumas reconciliações aqui, leva um pouquinho mais de tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Deus pode começar hoje transformando o seu coração. Porque toda restauração começa primeiro dentro de nós. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, glorificado, Senhor, ó Deus, seja o Senhor entre as nações. Obrigada, Senhor, por mais uma madrugada aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor Deus, por esse dia aqui na Tua presença, madrugada com meus irmãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor conhece cada relacionamento, Senhor Deus, que está sendo apresentado nessa oração.
O Senhor conhece essas famílias que têm vivido debaixo de divisão, os casamentos, Pai, que têm vivido, Senhor, feridos, os pais, os filhos que não conseguem mais conversar, os irmãos que vivem separados, ó Deus, os amigos que foram afastados pelas circunstâncias, Pai, os relacionamentos marcados pela dor, das decepções, da falta de perdão. Ó Deus, Pai, o Senhor, nessa madrugada nós te pedimos, ó Deus, que haja, Senhor, restauração, que haja cura, que haja libertação. Ó Deus, nós declaramos que a nossa luta, Senhor, não é contra essas pessoas. E nós te pedimos perdão por todas as vezes, Pai, que nós intentamos o mal no nosso coração. Dália, Senhor, nós reconhecemos que ela é espiritual, por isso nós viemos até aqui e pedimos, Senhor, ao Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendemos toda e qualquer ação do inimigo que tenta produzir divisão nos nossos corações, contenda, ciúmes, orgulho, mentira, ofensas, acusações e toda semente de destruição, Senhor, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que foi lançado sobre os nossos corações contra os nossos relacionamentos. Que toda fortaleza de amargura seja quebrada pela autoridade do nome de Jesus. Que toda raiz de ressentimento seja arrancada. Que toda palavra de maldição, toda discussão, ó Deus, toda influência maligna que tenta separar aquilo, Senhor, que o Senhor deseja restaurar, que seja desfeito pelo poder do nome de Jesus. Pai, visita, Senhor, ó Deus, cada coração agora, meu Deus. Aonde existe orgulho, ressentimento, Senhor. Gera, Senhor, ó Deus, a humildade. Aonde existe o ódio, Senhor, derrama desse seu amor, meu Pai. Aonde existe a mágoa, Senhor, traz cura, Senhor. Aonde existe o desejo de vingança, meu Deus, tende misericórdia, mas traz o perdão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, ensina-os, ó Deus. Ensina-os, ó Deus, a abrir mão, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a responder como Cristo responderia, Senhor. Dai-nos domínio, Senhor, ó Deus. Um domínio próprio, Senhor, para que a gente possa controlar as palavras, os pensamentos, ó Deus, quando eles vier, para que a gente possa ter domínio, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Livra-nos, ó Deus, das respostas impulsivas, ó Pai. Coloca, Senhor, um guarda nos nossos lábios, ó Deus, nas nossas atitudes. Nós oramos também, Senhor, por todo o relacionamento, Senhor, que parece impossível de ser restaurado, pelos relacionamentos dentro dos lares, pelos relacionamentos, ó Deus, dentro da igreja, Senhor, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo e sabemos que aquilo que é impossível para os homens é possível para Ti, Senhor. Move as circunstâncias, meu Deus, quebra as barreiras, ó Deus. Promove, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, encontros preciosos, ó Deus, com Teu Espírito, Senhor. Prepara, Senhor, ó Deus, o tempo, Senhor, certo dessas conversas de reconciliação, Senhor. Senhor, guarda, Senhor, a mente contra toda e qualquer mentira do inimigo. Que não sejamos dominados, meu Deus, pelo medo, pela suspeita, pela insegurança e pela acusação. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, governe os nossos pensamentos e as nossas emoções. Faz de nós, ó Deus, um instrumento da Tua paz. Que as nossas casas sejam ambientes de amor, que os nossos casamentos, ó Deus, reflitam a Tua graça, Senhor. Que as nossas famílias glorifiquem, Senhor, o Teu santo e poderoso nome. Que em todos, ó Deus, os nossos relacionamentos, Cristo, Senhor, seja, Senhor, ó Deus, através de cada um deles. Que em todos os nossos relacionamentos, ó Deus, Cristo seja visto através da nossa vida, Senhor. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, ó Deus, que o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação, o nosso refúgio, Senhor, e que o Teu Espírito Santo é o nosso guia. Não viveremos guiados, ó Deus, pelo medo, mas viveremos guiados, ó Deus, pelo poder do Espírito Santo. Oramos com fé, Senhor, através do nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo do poder que há no nome do Senhor. Assim eu creio, Senhor, ó Deus, traz cura dentro dos lares, ó Deus, traz cura, Senhor, e libertação, Senhor, dentro dos trabalhos, traz cura, Senhor, nessa sociedade, Senhor. Ó Deus, que todo esfriamento, Senhor, ó Deus, no amor, no respeito, Senhor, ó Deus, que todo esse esfriamento seja quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor, ó Deus, entregamos a nossa vida diante de Ti, Senhor, e também cada relacionamento, cada um desses relacionamentos que eles vão aqui falar, Senhor, ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos e pedimos, ó Deus, que seja o Senhor, ó Deus, o auxílio. Assim eu oro e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu irmão. Se você crê no poder dessa oração, se você crê em Deus, eu quero dizer para você que Ele pode sim, e Ele já está trabalhando em favor da restauração desse casamento, desse relacionamento, através da sua vida. Então declara que o Senhor é a luz, o Senhor é a minha luz, e Ele restaura a minha casa, Ele restaura os meus relacionamentos. Aproveite e compartilhe dessa oração com alguém que também precisa
aí de experimentar o perdão, a reconciliação e a paz de Deus. Que o Espírito Santo fortaleça o seu coração e faça dos seus relacionamentos um testemunho de graça, de amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sinta-se abraçado aí, Shalom.